Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de ADV. Hoje eu vou conversar com Fried Alves, especialista em Direito Constitucional, mestre em Direito e doutorando na área. Tem uma ampla experiência na assessoria de servidores públicos. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Saudar aqui todos que estão ouvindo e acompanhando e assistindo o podcast Papo de Advogado. Estamos aqui para ter essa conversa, mostrar para vocês como é que funciona. Enfim, estamos à disposição. Ótimo, Fried. Para quem não te conhece, Fried, conta um pouco da sua trajetória, como se deu essa opção por essa área tão específica do direito, que é a assessoria a servidores públicos. Olha, Daniel, desde o início, mesmo na graduação, eu já acompanhava à época o trabalho da Federação de Servidores, né? Então eu já comecei a estagiar no escritório voltado nessa área. E naquele momento, tanto o mercado relacionado a servidor, como também a busca de direitos relacionados a servidores estava em ascensão. Então eu acabei pegando essa onda, né? Acabei gostando muito dessa área, comecei a trabalhar como estagiário nessa área e desde então, quando terminei a graduação e comecei a atuação como advogado, como eu já estava ali dentro, eu comecei a explorar mais esse mercado, eu comecei a conhecer mais pessoas relacionadas a ele, ter envolvimento com sindicatos, conhecer advogados que atuam na área de sindicato, e aí eu fui aprendendo com esses advogados, né? Eu fui entendendo como é que funcionava essa área, e a partir daí, depois de um tempo, com a autonomia que a gente foi criando, eu abri meu próprio escritório, e aí com o decorrer dos anos a gente foi desenvolvendo e maturando o trabalho. Fried, muitos advogados não têm nem conhecimento dessa possibilidade, optam por áreas mais tradicionais. Como você vê o mercado para o advogado que quer atuar, tanto junto a sindicatos como na assessoria para servidores públicos? Olha, Daniel, é muito importante assim, que o advogado que vai atuar nessa área é uma área que tem muita rentabilidade, vale muito a pena financeiramente, porque você vai atuar em processos coletivos, então são processos que abrangem não apenas o interesse de uma pessoa, mas de vários servidores. E dentro dessa área você vai entrar com inúmeros processos, cobrando vantagens salariais que muitas vezes são direitos que não estão sendo cumpridos. E aí, para que você possa adentrar nessa área, é muito importante que você se aproxime de escritórios e de advogados que já têm uma atuação e experiência para que você aprenda como é que funciona a atuação em processos coletivos, a negociação, como é que funciona uma ação de sindicato, como é que funciona ações que você vai atuar em litisπendência com muitas pessoas juntas, mas que não são por sindicato, mas estão no mesmo processo. E a partir daí, quando você começar a conhecer, começar a desenvolver, é o boca a boca. Por quê? Você vai começar trabalhando com um colega, vai começar ali dando um apoio, vai começar peticionando e participando de negociações, mas aí você vai conhecendo outros sindicatos, você vai tendo envolvimento com outros presidentes, você vai conhecendo pessoas e muitas vezes um vídeo de rede social, quando você vai ali falar de algum direito de um servidor, pode ser que o sindicato esteja assistindo ou um servidor esteja assistindo e a partir dali você comece a ser provocado para atuar em determinado trabalho. Na prática mesmo, como é que é o dia a dia do advogado que trabalha na assessoria de sindicatos e de servidores públicos? Olha, você precisa saber um pouco além do direito, né? Você tem que saber um pouco de negociação, você tem que saber um pouco de como lidar com pessoas, você tem que saber um pouco como conversar com pessoas. Porque quando você vai tratar de direito de servidor público, não é só peticionar, entrar na justiça e acompanhar o processo. Antes disso, tem todo um trabalho administrativo, que você tenta ali resolver com requerimento, com ofício. Superada essa etapa de negociação é que você vai para a judicialização. E como você está lidando com pessoas, muitas vezes com pessoas que têm necessidade, você às vezes trata com servidores que são assalariados e que muitas vezes dependem de um precatório, por exemplo, para mudar de vida, sempre há uma cobrança. Então o advogado ele não pode criar falsa expectativa nas pessoas, ele deve trabalhar com prazos concretos, ele deve ter sinceridade e deve trabalhar com o pé no chão e com a realidade. E jamais prometer que algo vai sair logo ou vai sair rápido, porque a pessoa tem aquela necessidade. Então você tem que ter muita transparência, você tem que trabalhar realmente com o pé no chão e dizer para a pessoa que todo trabalho que envolve o judiciário não depende apenas do advogado. A gente depende de uma gama de outras pessoas que estão envolvidas ali, e quanto mais transparência você dá ao servidor, mais o servidor confia no seu trabalho e mais a expectativa dele ao final é cumprida quando o dinheiro vier, quando o precatório vier, o RPV vier. Então eu acho que a gente pode aqui elencar alguns atributos que seria o quê? Você tem que ter paciência, tem que ter muita sabedoria, você tem que ter capacidade de negociação, tem que ter conhecimento jurídico, mas também não apenas jurídico. Você tem que ter essa capacidade de dialogar, conversar e dar transparência. Quais são
as demandas que mais aparecem no dia a dia dessa assessoria ao servidor público? O que é que mais costumam lhe recorrer? Olha, Daniel, uma dica que eu dou muito para advogado que chega num sindicato e está começando a trabalhar com servidores é pegar o estatuto que você consegue hoje nos sites das câmaras municipais do interior e dar uma lida completa nele. Quando você vai para a realidade, vai conversar com o servidor, que muitas vezes como é que funciona? Você fecha um contrato com o sindicato, você uma vez por mês dá o atendimento, e junto desse atendimento você faz essa consultoria, que é esse acompanhamento que aparece dúvida depois, você vai entrar com demandas, etc. E aí, quais são as demandas principais que aparecem quando você vê o estatuto? Muitas vezes, Daniel, demandas de direitos simples que estão lá e não estão sendo cumpridos. Às vezes tem lugar que ainda paga meio salário mínimo, quando é para pagar um salário, adicional noturno, insalubridade. Muitos municípios hoje não existe o direito ao anuênio, que é aquela vantagem de 1% ao ano, que muitos municípios ainda não pagam. Licença-prêmio, ainda tem muito município que tem, que a cada 5 anos o servidor tem direito a 3 meses. Então você vai ter uma gama de demandas ali que envolvem direitos relacionados ao estatuto que você vai poder entrar. Fora isso, você também tem a questão previdenciária, porque você muitas vezes, esses servidores são vinculados ao regime próprio, é uma exceção no estado do Ceará. A grande maioria dos municípios são regime geral e é por isso que também você tem uma atuação dentro do direito previdenciário. Então você vai entrar com benefícios relacionados ao auxílio-doença, que hoje é auxílio por incapacidade, aposentadorias, né? Enfim, então você vai trabalhar tanto na questão de direitos estatutários, como também na questão do direito previdenciário. Então a maior gama realmente envolve esses direitos que geralmente os municípios não cumprem. Não cumprindo, gera um direito tanto de implementar, como também de retroativo, né? E é nessa parte do retroativo que a gente chama a atenção e mostra por que financeiramente é um mercado que vale a pena, porque por mais que você não ganhe muitas vezes num contrato que você tem com o sindicato mensal, você vai ali formando uma carteira de processos coletivos que com o decorrer do tempo, quando vira RPV e precatório, você acaba tendo essa rentabilidade. Gera o acumulado, né? Exatamente. É um ditado que o meu pai também, que é advogado, me dizia, que é aquela coisa, como você sempre está entrando com um processo, você entrou com um processo há 10 anos atrás, depois de 10 anos estão saindo os primeiros precatórios, mas como você sempre está entrando, você sempre vai estar gerando ali uma quantidade de precatórios e RPVs constantes, que todo mês, a partir dos 10, 12 anos de advocacia, começa a sair. Fried, quando eu iniciei, ficava mais próximo do exercício completo ali da profissão, eu atuei na área do direito do trabalho. Tem uma similaridade porque eu tratava dessa relação contratual do trabalhador com a iniciativa privada, né? Difere um pouco da questão da sua abordagem, que é com a iniciativa pública. Mas o princípio ali, a administração da nossa assessoria era parecida, porque você identifica uma irregularidade e cobra no êxito. Eu me recordo que quando acabava o processo, era um misto para mim de realização, porque eu ia receber os honorários, mas tinha uma certa insatisfação também, porque aquela perspectiva acabou. Eu já recebi, então já acabou, eu não tenho mais esse processo a contar. Então é uma forma de se trabalhar que eu sempre gostei bastante, que é gerando uma boa perspectiva financeira. Depois que você passa um tempo gerando uma boa perspectiva financeira, é natural que mensalmente você colha esses resultados, né? Que é com certeza onde você está hoje, após esses anos investindo na abordagem. Mas para quem está começando, quais são os maiores desafios que você visualiza para entrar nesse mercado? Pronto. A dica que eu daria aqui, Daniel, é o seguinte. É muito importante, você que quer entrar nessa área de sindicato e servidor público, que você comece a atuar em algum escritório que já tenha processo nessa área. Uma dica que eu dou e que você pode ir lá no PJE ou no ESAG é colocar o nome de determinados sindicatos e ver quais são os escritórios que têm atuação de processo com aqueles sindicatos para você chegar naqueles escritórios. E a questão da iniciativa, Daniel, é algo muito importante, porque não adianta você ficar sentado esperando que o trabalho vai chegar até você. Você tem que ir até ele. Então é muito importante que você conheça escritórios que têm uma atuação já em processo e você chegue lá oferecendo seu trabalho. Ou como associado, ou com algum vínculo no escritório, você ofereça o seu serviço e esteja disposto ali a aprender e entender como funciona. Eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo, entrou no escritório. A gente tem que ter a disponibilidade, e eu digo para vocês assim, que muitas vezes há uma resistência dos advogados ou novos advogados saírem daqui da capital. Há muito mercado no interior, e esse mercado de servidor público muitas vezes é um mercado que é pouco explorado, é onde você pode entrar com essas ações coletivas, dar esses atendimentos mensais, e aí você tendo um escritório de apoio, você vai aprender um pouco sobre a área,
para depois você poder oferecer seus serviços. Nada impede que você, depois que já se sentir mais qualificado, você tenha autonomia para procurar os sindicatos do interior e, independente deles terem escritório ou não, porque não tem como você saber, mas você se informar, olha, eu sou advogado, eu atuo nessa área, se vocês quiserem alguma consultoria, alguma palestra sobre direitos, eu estou à disposição. E muitas vezes numa palestra sobre direitos, Daniel, quando você vai lá, dá para esclarecer para os servidores os direitos que eles têm, numa palestra dessa você consegue fechar um contrato, ou você consegue naquela palestra o servidor interessar pelo seu trabalho e vir atrás, né? Então acho que o primeiro passo é ter a iniciativa de colar em pessoas que possam lhe dar um perfil profissional para você entender como trabalhar naquela área e, num segundo momento, à medida que você for criando uma autonomia e uma segurança, você começar, se quiser, claro, buscar seus próprios contratos e prestar serviço para outros sindicatos ou servidores que aquele escritório que você atue não lhe impeça. Lógico que às vezes vão ter escritórios que vão ter cláusula de exclusividade, mas nada impede que quando você tiver segurança suficiente, já um caminho suficiente para ter uma autonomia, você possa sair daquele escritório onde você aprendeu e possa abrir o seu escritório da mesma forma como eu fiz. Então, no início, a gente aprende, a gente escuta, a gente tem que ter a paciência. Vamos encontrar pessoas ótimas para nos ensinar, vamos encontrar pessoas mais duras, mas a gente tem que ter o aspecto da teimosia e da insistência e não desistir, e adiante. Às vezes as pessoas desistem porque às vezes se tem um chamado mais forte ou algum advogado já com mais tempo de carreira, em determinado momento ali você se sente fraco por uma crítica, mas você tem que saber ouvir a crítica, tem que saber processar a crítica e, claro, dentro de um limite, a partir daquela crítica você tem que aprender como crescer com ela. Porque se ela for uma crítica realmente construtiva, muito mais do que se fragilizar, é você ouvir a crítica e crescer com aquela crítica. Enfim, a crítica é uma oportunidade de crescimento, né? Sem dúvida. Fried, o que você acha que pode ser um diferencial para um advogado que quer atuar na área de direito público? Olha, eu digo sempre, antes de você ser um profissional extraordinário, você tem que ser um humano extraordinário. Porque de nada adianta você querer ser um bom profissional se você não é uma boa pessoa. E ser uma boa pessoa, ela engloba o quê? Além, claro, dos aspectos da honestidade, você ter humildade, você tem que ter uma ambição que não seja negativa, você jamais deve ter uma ambição focada em prejudicar as pessoas. Principalmente nessa área onde muitas vezes você vai lidar com pessoas de qualificação, às vezes de nível fundamental, de nível médio, onde às vezes são pessoas que você tem que ter um jeito de conversar com elas, né? Você não pode conversar com alguém, por exemplo, um auxiliar de serviços gerais tem uma causa na justiça, com uma linguagem jurídica rebuscada que a pessoa não vai entender. Então você tem que ter uma capacidade de diálogo, onde você saiba explicar para aquela pessoa como está o processo dela, sendo muito transparente com aquele processo. Como eu já falei também, você tem que ter o pé no chão, não criar falsas expectativas. E assim, Daniel, sempre oferecer mais do que esperam de você. Eu acho que o diferencial de um profissional para o outro está nisso. Se você faz sempre o que é esperado, se você faz sempre o próximo daquilo que é para fazer, você vai ser um profissional com uma grande maioria. Agora, se você sempre vai além da expectativa, se você sempre dá muito mais do que lhe é pedido, você é diferente. Porque profissional que pode peticionar numa ação, cobrar um direito, você vai ter em números. Mas um profissional que, muito além disso, sabe explicar às pessoas, tenha sinceridade, tenha transparência e saiba negociar, aí já é um diferencial que vai muito além do que espero. Então eu acredito que quando eu falo que você tem que ser um ser humano extraordinário, é nesse sentido, de você buscar qualidades, que lhe deixem não apenas diferente dos outros, mas sempre indo além da expectativa que as pessoas podem criar de você. Tentar superar as expectativas. Sempre. Né? Que é o over-delivery, né? Exato. Você comentou que boa parte da sua advocacia ela se dá no interior. Isso, na minha perspectiva, abrange as oportunidades para quem está iniciando na advocacia. Qual é a sua percepção sobre isso? Olha, Daniel, a advocacia no interior, realmente, quando a gente vai para lá, principalmente vai tratar de servidor público, o que acontece, até engraçado expor isso para vocês, é que como o interior, muitas vezes de população de 8 a 12 mil pessoas, a grande maioria dos advogados estão na prefeitura. Então, muitas vezes, você não tem um advogado que possa processar a prefeitura, porque, infelizmente, a gente ainda tem um peso político muito grande, principalmente em municípios de pequeno e médio porte, onde, se um advogado não advogar para a prefeitura, ele vai advogar na esfera previdenciária ou vai sair de lá. Então é por isso que quem vem de fora não tem esse problema da questão política, porque você não é
daquela comunidade, você não é daquele município, que de algum modo sua família ou alguém que você conheça vai estar atrelado a algum político. Então, quando você vai para o interior e realmente você chega com uma proposta de trabalho buscando trabalhar para servidor público, a primeira coisa que você vai saber é se você tem esse desapego, né? Então, você já chega com vantagem. E é muito importante, como eu falei anteriormente, que a partir do momento que você consegue um contato para chegar naquele interior, para mostrar quem você é e mostrar o seu trabalho, e claro, isso inicia primeiramente com o escritório que já atua nessa área, depois o boca a boca naturalmente, e também as redes sociais, que é algo importantíssimo hoje, não tem como você advogar hoje sem ter a rede social, e aos poucos, Daniel, você vai ganhando espaço. É comigo, eu estou dizendo que funciona porque aqui não é aqueles conselhos que você vende e que só quem ganha o dinheiro é quem está vendendo o conselho, é porque eu passei por isso e eu sou uma prova disso. Eu acho que a gente começa, claro, no início sofrendo muito, mas a partir do tempo que o seu trabalho é bom e vai sendo conhecido no boca a boca, você vai dando uma amplitude para ele. Você comentou agora um ponto que já iria constar na minha pergunta, então agora a gente é só discorrer mais. Perfeito. Sobre a estratégia de compartilhar conteúdo com o servidor para que se gerem leads ali. Existe a possibilidade de negócios, né? Isso não é uma novidade, no direito é comum a gente compartilhar os conteúdos para que as dúvidas ali gerem identificação com os nossos possíveis clientes. Como é que você vê essa realidade do compartilhamento de conteúdo hoje com a existência da rede social? Como é que isso pode ser aproveitado pelos advogados que querem se posicionar por um direito público? Olha, hoje, Daniel, é imprescindível o uso da rede social, né? Claro que o advogado, dentro de um código de ética, ele não vai usar a rede social para diretamente captar cliente, mas você pode utilizar a rede social e é permitido que você faça assim, se você for divulgar qualquer matéria que seja de interesse de servidores, e se depois daquela divulgação alguém lhe procura voluntariamente para você prestar aquele serviço, não há nenhum problema. Então, quando você vai na rede social, expõe determinada demanda ou determinado julgado, principalmente julgados coletivos, onde ali você vai chamar a atenção de pessoas que vão olhar o seu vídeo e a partir daquele vídeo vão, às vezes, entrar em contato com você e dizer, olha, doutor, eu tenho um caso semelhante a esse daí. E, Daniel, é engraçado porque servidor público é uma área que a todo momento se tem julgados que vão dando direitos que muitas vezes antes não existiam. Então, o advogado, tanto na sua pesquisa, e é por isso que também é importante se qualificar, numa questão tributária, você às vezes descobre ali um direito que um servidor tem, do imposto que foi pago errado, e aí quando você começa a verificar decisões de terceira instância e divulgar decisões que são favoráveis aos servidores, o servidor que não sabia daquela possibilidade, ele vê no seu vídeo aquela possibilidade e muitas vezes não procurando outro profissional, mas porque o vídeo já deu aquela segurança que a pessoa precisava, ou seja, o vídeo ele é uma apresentação. Então, quando o profissional vai lá para frente, grava um vídeo, coloca a sua cara e expõe com segurança aquele tema, você já sai na frente de muitos profissionais que não têm a mesma iniciativa. Porque a pessoa já está tendo um primeiro contato com você que não está tendo com outros. Então, isso com certeza lhe dá uma vantagem para que a pessoa possa entrar em contato e entrar com um processo. E sem dúvida, Daniel, eu posso dizer aqui, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, que é um canal que eu iniciei há pouco tempo, que eu já tenho mais de 5.000 inscritos, o canal lá, o Frid Alves, que são vídeos que eu gravei uma época 10 vídeos curtos, falando sobre direitos de servidores e que eu recebi muitas mensagens de dúvidas, até pessoas de outros estados querem entrar com processo. Então, isso é um meio sim de atrair, não só pelo Instagram, mas também pelo YouTube. Se você grava vídeos curtos, e o interessante é gravar vídeos curtos, soltando notícias objetivas para que as pessoas depois possam buscar mais informação, mas sem dúvida que a rede social hoje, o profissional que atua numa área que envolve direito coletivo, ela é imprescindível. Acredito que para todas as áreas do direito é imprescindível, né? Sem dúvida. Você é sócio do escritório e estruturou uma atuação que atende diversos municípios já há algum tempo. É provável que você tenha deixado há algum tempo também de ter uma visão restrita de advogado, mas também de empresário. Sem dúvida. Como é que foi essa virada de chave? Olha, essa pergunta é muito boa, Daniel, porque assim, eu acho que todo mundo que já deve ter vindo aqui responder essa pergunta, se eu não estiver errado, deve ter dito a mesma coisa. Eu sou muito centralizador. Então, quando você começa algo do início e você constrói do início, você sempre tem a preocupação que aquilo seja do seu jeito, né? Porque você, quando tem um escritório, você estabelece uma marca onde você vê que as pessoas criam credibilidade a partir daquela marca. Então, vamos dizer, a marca Frid, no caso Alves, a assessoria consultoria jurídica, mas todo mundo vê o Frid Alves, né? Então, quando as pessoas associam um trabalho ao Frid Alves, você tem ali uma marca, uma credibilidade que demandou 18 anos
para chegar no ponto que chegou. Então, muitas vezes no meio desse caminho, a gente é muito centralizador. Eu já fui tão centralizado ao ponto, Daniel, de quando os advogados faziam petições, eu tinha que ler tudo. Eu não tinha, às vezes, a confiança, mesmo sendo um profissional excelente, de só autorizar o protocolo sem ver. Só que isso me dava uma sobrecarga imensa de trabalho que começou a prejudicar minha vida pessoal. Então, como você falou, chega um ponto que deixa de ser um negócio apenas jurídico, de escritório judicial, e tem uma parte que é mais administrativa. Porque você começa a tratar de questões que vão muito além da simples atuação no processo. Você vai ter que cuidar de folha de pessoal, você vai ter que cuidar das finanças do escritório, você vai ter que cuidar da parte de tributação, e se você for fazer tudo sozinho e centralizar tudo, é impossível, Daniel, você não consegue. Claro, eu nesse processo me desapeguei muito de alguns aspectos que eu fazia questão de centralizar na minha pessoa, apesar do pessoal ainda dizer que eu sou um pouco centralizado nessa questão, mas na parte administrativa, sim. Algumas coisas eu já aprendi a descentralizar, né? Apesar de, claro, algumas eu ainda tenho aquela necessidade de supervisionar, mas quando você chega, quando o seu escritório ela está no mercado, principalmente no que eu atuo, com muitas ações coletivas em mais de 27 municípios, atuando por sindicatos, a gente não tem como se restringir apenas ao aspecto jurídico. A gente acaba realmente virando um negócio, onde a gente tem que ter uma noção de administração, tem que ter uma noção de cuidado, porque a partir dali você começa a agregar outras pessoas com você, estagiários, advogados, enfim, você vai agregar um número de pessoas e de empregos que giram em torno da sua pessoa, e isso, claro, demanda uma responsabilidade bem maior do que se fosse apenas um advogado atuando na relação cliente-advogado-processo. Embora delegar não seja uma opção, a gente tem que reconhecer que a estrutura fica mais complexa, né? Sem dúvida. A nossa autogestão ela é mais simples, né? Mas a gente, a partir do momento que a gente começa a controlar outras pessoas, a gente também tem que abrir mão de um pouco de controle. Sem dúvida, Daniel. Fried, muito bom. E para encerrar esse papo contigo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem se interessou pela área, para quem escutou esse episódio e teve curiosidade, teve interesse em atuar na assessoria de sindicatos e de servidores públicos. Qual é aquela dica que o Fried, há 18 anos, gostaria de ter recebido? Olha, há 18 anos atrás, eu acho que uma das dicas importantes, primeiro, é a questão da iniciativa. Não espere que lhe procurem. Não espere, às vezes, que o escritório dê um anúncio que está precisando. Você crie a oportunidade. Vai atrás desses escritórios, como eu falei, às vezes numa pesquisa do PJE. Porque, eu vou ser sincero, às vezes o escritório, quando vê uma pessoa, um advogado ou advogada vindo atrás, isso demanda bem mais interesse do que quando o escritório muitas vezes precisa daquele advogado, anuncia. Porque ali você já vê que é uma pessoa que está buscando realmente aquilo, tem vontade. Então, quando você vê a vontade, você vê a iniciativa, e isso é uma característica fundamental, não só para quem vai atuar nessa área, mas em qualquer área do direito. Você tem que mostrar proatividade. Então, a dica que eu daria seria essa. Por exemplo, naquela época que eu comecei, para quem não sabe, qual foi a iniciativa que eu tive, que eu acho que isso também exige, Daniel, das pessoas, criatividade. Foi entrar no site da Federação dos Servidores Públicos do Estado e ver os e-mails dos sindicatos. E aí, pelos e-mails dos sindicatos, eu mantive um contato com eles. Eu digo, olha, eu sou advogado, se vocês tiverem alguma demanda que vocês tenham necessidade da gente acompanhar, dar alguma consultoria, está à disposição. E a partir desse contato com e-mail, claro que nem todo mundo respondeu, mas aí tiveram sindicatos que responderam e tiveram interesse em conhecer como era essa consultoria, e a partir daí começou esse trabalho. Então a dica que eu dou aqui é proatividade, iniciativa e força de vontade. Por quê? Hoje o pessoal, Daniel, é outra dica que eu dou. As pessoas são muito imediatistas de acharem que vão começar a atuar nessa área e já vão enriquecer. Todo o processo de enriquecimento ele não acontece da noite para o dia. Ele demanda tempo. E na advocacia, principalmente, quando você atua em causas coletivas, aquilo vai demandar de você pelo menos uns 10 anos de atuação para que você consiga construir uma carteira. A partir daquela carteira, você conseguir realmente começar a ganhar valores que você espera ganhar. Mas assim, é importante que você não se frustre pelo fato de estar advogando há 5, 6 anos e ainda não ter alcançado esse objetivo. Então, é um processo de construção que vai demandar, e no mínimo, não vou mentir, uns 10 anos, mas que a partir do momento que você faz o seu nome, que você cria uma credibilidade, que você tem um serviço, que tem a qualidade da sua marca, e você ali começa a receber os frutos, essa espera ela vale a pena.
Agora, se você é imediatista e espera que da noite para o dia você comece a colher alguma coisa, aí o peso da frustração pode ser maior, Daniel. Por quê? Porque você não está olhando para o processo de construção, você está olhando apenas para o resultado. E o processo de construção ele é fundamental até para que você depois entenda por que alcançou aquele resultado. Então, acho que basicamente essa dica que eu dou é para o pessoal. E olha, gente, muitas vezes o pessoal tem medo de viajar. A gente tem que encarar, para quem está começando a advogar, principalmente nessa área, esse desafio. Ficar em Fortaleza, às vezes, vai te limitar muito a conhecer essa área. Então, é muito importante que você não tenha essa limitação e tenha essa disposição de poder viajar, poder fazer diligências, poder acompanhar e dar atendimentos, porque realmente no interior existe um mercado que o pessoal ainda não compreendeu. O mercado a ser desbravado. Sem dúvida. Atualmente são quantos sindicatos, Frígio? Olha, aqui no estado do Ceará hoje são mais de 100, né? Nós temos a federação, que é uma federação que engloba todos esses sindicatos e servidores públicos. Existe também uma confederação, que é a Confetan, que já é de âmbito mais nacional. Mas no estado do Ceará hoje são mais de 100 sindicatos, né? E hoje os sindicatos eles estão organizados também em regiões, então esses sindicatos eles possuem regionais, né? Então você vai ter a regional de Iguatu, você vai ter a regional de Sobral, então você tem ali as regionais. E é uma demanda, Daniel, que com o decorrer do tempo ela se profissionalizou muito no sentido dos presidentes e direções de sindicato. Antes você tinha um amadorismo muito grande, porque as pessoas às vezes não tinham uma formação como dirigentes sindicais, e hoje a federação ela já oferece cursos e qualificações onde essas pessoas elas já têm uma profissionalização, onde elas começam a perceber que a assessoria jurídica é um fator imprescindível a um sindicato. É não apenas para defender o sindicato em suas próprias demandas, mas para representar os seus filiados. Quantos sindicatos você assessora? Hoje eu estou assessorando 28. Hoje são 28. Então é isso, pessoal. Conversamos aqui com quem vive realmente o conteúdo que trouxe e espero que seja bem aproveitado. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade.